apresentar aqui algo que surgiu de início como nota de rodapé num trabalho que eu apresentei no ano passado, um trabalho que discutia a circunfissão de Derrida, um texto em que Derrida declara se sentir culpado por exibir a agonia da mãe. O texto é escrito enquanto a mãe está em agonia, e pior, com fins que podem ser considerados literários. Esse foi o trabalho que eu apresentei no ano passado. Eu havia uma nota de rodapé de algumas linhas, que era sobre um incidente em torno à acusação de racismo a Monteiro Lobato, em 2010. Na discussão após o trabalho, boa parte do debate se concentrou na nota de rodapé e na questão de Monteiro Lobato. Então, como tentativa de responder às questões que me foram colocadas naquele dia, eu fiz essa pesquisa atual que eu vou apresentar para vocês hoje, que é mais do que sobre a obra de Monteiro Lobato, é sobre a dificuldade do desenvolvimento do debate a respeito do suposto racismo na obra de Monteiro Lobato. Imagino que não seja recomendável embrenhar-se no matagal que foi a celeuma em torno do suposto racismo na obra de Monteiro Lobato. Polêmica que foi disparada por uma queixa registrada no Ministério da Educação em 2010 por um professor de Brasília, Antônio Gomes da Costa Neto. Há no assunto algo de tóxico, e por vários motivos. Em primeiro lugar, por haver, na representação do debate que se fez nos últimos 2 anos, na representação que se foi construindo durante os meses em que o assunto esteve na pauta pública e depois rapidamente desapareceria, há posições muito pouco atraentes, de modo que o risco de queda na caricatura é grande. Para ser mais preciso, na discussão parece haver algo que poderia ser chamado de um desejo de caricatura. Isto é, uma vontade de fazer a posição do outro, em particular a postura crítica à obra de Monteiro Lobato, deslizar para o cartoon, facilitando assim a oposição a ela, a oposição à crítica. Se eu decido voltar à polêmica, e sem ser estudioso das áreas a que ela pertence, eu não sou nem especialista em literatura brasileira, nem em literatura infantil, eu faço aqui justamente porque foi um recurso recorrente no episódio a acusação de que a discussão sobre o racismo na obra de Lobato seria ilegítima, uma consequência da falta de pertencimento ou da ausência de familiaridade com a tradição nacional. A tarefa passaria a ser, então, no exercício que eu vou esboçar aqui, tentar provocar algum deslocamento no campo na busca de inserir alguma estabilidade nas certezas consolidadas em páginas de jornais e em salas de aula durante o tempo que o debate durou. Mas eu deixo para começar, quase a modo de epígrafe, a descrição de uma cena que é narrada por Leila Perrone Moisés no texto Por Amor à Arte, que foi publicado na revista Estudos Avançados em 2005, antes, portanto, da polêmica, e que é a seguinte. Todo autor de biografia tende a começar pela infância. Na autobiografia intelectual, necessariamente, são os primeiros livros, as primeiras leituras. O primeiro livro que eu li na vida, aos 5 anos, se chamava Rosa Maria no Reino Encantado, de Érico Veríssimo. Logo em seguida, passei para Monteiro Lobato. Passei a minha infância numa cidadezinha de Minas Gerais, Passa Quatro, no vale da Serra da Mantiqueira, perto de São Lourenço, no Circuito das Águas. Em casa, tínhamos um quintal muito grande, com muitas árvores frutíferas, e levávamos uma vida quase que de sítio. E então, li Monteiro Lobato num contexto de sítio do Pica-Pau Amarelo, que lia seus livros em cima de uma árvore, uma amoreira que eu considerava minha. Não havia o rabicó, mas havia as galinhas, etc. E eu tinha uma tia Anastácia, porque a cozinheira era uma negra muito escura que, de um modo politicamente incorreto, tinha um apelido de Vavão. Era como nós, crianças, pronunciávamos carvão. Termina o trecho da Leila Perrone Moisés. Quero deixar, então, esse relato, ao qual voltarei depois, como pano de fundo
minha fala de hoje. Outra epígrafe possível seria um verso que a Sabrina citou ontem, por que regressaste, infância? Um verso de Freitas. Né? Bom, primeiro ao episódio em si, que interessa também por ter sido um momento raro em que questões próprias à teoria literária ocuparam páginas além dos mundos acadêmicos, numa discussão que diz respeito, em último caso, ao conceito de literatura e a relação entre ética e estética, que é um dos temas deste congresso. O caso começa, então, em 2010, a partir da queixa de Antônio Gomes da Costa e da alegação de que haveria conteúdo racista no livro Caçadas de Pedrinho. Um livro que tem a sua primeira versão nos anos 20, a versão definitiva em 1933, desde então foi publicado quase sem interrupções no país. Na queixa, solicitava-se ao Conselho Nacional de Educação a abstenção do uso de material didático racista no ensino básico de Brasília, apontando que a obra havia sido selecionada para o Programa Nacional Biblioteca da Escola, de 2003, e também para o Programa Literatura em Minha Casa. No primeiro parecer emitido para o Conselho Nacional de Educação, sugeriu-se a indução pelo governo de políticas públicas junto às instituições do ensino, com vistas a formar professores que sejam capazes de lidar pedagogicamente e criticamente com o tipo de situação narrada no livro de Lobato. No caso de obras indicadas para o programa Biblioteca da Escola, que apresentassem conteúdo preconceituoso, estou ainda no parecer, o que ele avaliava valer também para Caçadas de Pedrinho, recomendava-se a inserção no texto de apresentação de uma nota explicativa ao leitor, estimulando a discussão sobre estereótipos raciais na literatura. Diante da polêmica suscitada pela publicação desse primeiro parecer, foi solicitado outro. A mesma autora, a professora Nilma Lino Gomes, antropóloga pela USP, docente hoje em administração escolar na UFMG. Esse segundo parecer buscou esclarecer o que já estava no primeiro, isto é, de que não houvera veto à obra de Lobato. Títulos de matérias de jornais já se referiam à censura a Monteiro Lobato, em meio à polêmica, e acrescentava o parecer, entre outros, o seguinte trecho: uma sociedade democrática deve proteger o direito de liberdade de expressão e, nesse sentido, não cabe veto à circulação de nenhuma obra literária e artística. No entanto, apesar das advertências, o que se viu foi a continuação da acusação generalizada de censura a Monteiro Lobato, com abaixo-assinado de escritores e manifestações de estudiosos e de associações interessadas, como a ABRALIC, a Associação Brasileira de Literatura Comparada, e a Academia Brasileira de Letras. Na carta pública da ABRALIC, esta manifesta-se, cito, em defesa da liberdade de expressão e do amplo acesso dos professores e demais leitores a todas as formas de produção literária, anunciando ainda seu desapreço por posições que subestimem a força humanizadora da leitura do texto literário. Enquanto Marisa Lajolo, autora de diversos estudos sobre a obra de Monteiro Lobato, explicaria em texto que a liberdade do leitor vive sofrendo atropelamentos. De vez em quando, educadores de todas as instâncias, da sala de aula ao Ministério de Educação, manifestam desconfiança da capacidade dos leitores se posicionarem de forma correta face ao que leem. O episódio, segundo Marisa Lajolo, daria, nas palavras dela, sinal verde para uma literatura autoritariamente autoamordaçada. E este modelito da mordaça de agora talvez seja mais pernicioso do que a ostensiva queima de livros em praça pública, número medonho, mas que de vez em quando entra em cartaz na história desta nossa pátria amada e idolatrada, salve, salve. E salve-se quem puder, pois desta vez a censura não quer determinar apenas o que se pode ou não se pode ler, mas é mais sutil, determinando como se deve ler o que se lê. O episódio torna-se assustador pelo que endossa, anuncia e recomenda o patrulhamento da leitura na escola brasileira. Em textos como esse, de Marisa Lajolo,
há aparentemente a reivindicação da capacidade da literatura de provocar a reflexão, ao mesmo tempo em que se busca interditar certas indagações surgidas justamente a partir da leitura, nesse caso, de Monteiro Lobato. Um argumento semelhante àquele que se encontra em texto da Sandra Guardini Vasconcelos, também publicado na Folha de São Paulo, onde se vê que é temerário e perigoso o processo de sanitização da literatura que tem entre suas propriedades a de fazer pensar. Diante do estado falimentar da educação no país e da doença crônica que é a má formação dos professores do nível fundamental, o CNE, o Conselho Nacional de Educação, receita como remédio o livro com bula. Fim da citação da Sandra Vasconcelos. O tom, aliado à aparente necessidade do apelo ao fantasma da censura, que é o que une boa parte dessas manifestações, mesmo quando não era censura o que se estava cobrando, permite a conclusão de que a polêmica serviu justamente para impedir que o conflito se desenvolvesse e se agudizasse, bloqueando a formulação com maior precisão e agudeza do que estaria em jogo na disputa. A menção à ameaça da censura funcionou, então, como uma espécie de distração, disfarçando ainda o fato de que o que ocorria era uma tentativa de interdição da reflexão crítica e, em última instância, a leitura ativa. Quando se coloca em primeiro plano, como se fosse a questão que em disputa a ameaça de censura, contorna-se a questão do sentido daquilo que está sendo dito, apresentando como causa algo incontroverso, possivelmente unânime, tornando desnecessárias defesas de outra ordem. Defesas da tradição, por exemplo, do status quo, ou até do direito ao racismo. A reivindicação, na verdade, não parecia ser exatamente do direito à expressão, como queria parecer, mas de um direito a dizer sem contestação, isto é, do dizer monológico, sem resposta. A situação lembra outro incidente recente, este em Buenos Aires, analisado faz pouco por Raul Antero no texto A Desconstrução e a Justiça. No debate em torno do convite a Mário Vargas Llosa para a Feira do Livro de Buenos Aires, o diretor da Biblioteca Nacional sugeriu que sua palestra de Vargas Llosa acontecesse em um outro momento e não na abertura, como estava programado. No episódio, a repercussão na mídia argentina e a resposta do próprio Vargas Llosa também apelaram rapidamente à ameaça à liberdade. E a possibilidade de uma discussão sobre a posição política de Vargas Llosa foi reduzida, segundo Martin Cohen, citado por Paulo Antero, a um gesto de censura e intolerância, ao invés de pensar justamente que não houvesse tolerância, que não havia era indiferença. É possível que no caso brasileiro a temperatura da discussão tenha sido tão alta por ela ter tocado na questão de herança cultural. Primeiro, ao desestabilizar a cena imaginada e criada da iniciação da criança à literatura no país, e por isso a relevância de relatos como o de Leila Perrone Moisés sobre sua infância em Passaporte. É como se essa cena, com tudo aquilo que ela reverbera, em particular a localização da leitura no espaço doméstico da família e do privilégio, como se essa cena fosse tratada como patrimônio nacional, como se o ingresso no mundo das letras tivesse que ser o recebimento de uma herança que inclui a naturalização de certa visão do mundo. Em certo sentido, o enredo dos livros infantis de Lobato já é uma figuração dessa infância a ser preservada e a proposta de uma forma para a sua recriação. No caso dessa polêmica recente, seria difícil determinar quanto dessa imagem foi filtrada pela televisão, isto é, quanto à série televisiva que ofereceu à criança sentada imóvel diante do aparelho a imagem de outra infância no sítio da família, então incorporada como própria. Por isso, talvez a acusação recorrente em diversas manifestações de falta de familiaridade que os críticos teriam com a obra de Monteiro Lobato, como se o pertencimento à história nacional fosse análogo a determinada interpretação dela. No texto de Ana Maria Machado, então, por exemplo, afirma-se o seguinte: é necessário que os professores e os formuladores de políticas educacionais tenham lido a obra infantil de Lobato e estejam familiarizados com ela.
Então saberiam que esses livros são motivo de orgulho para uma cultura. Fim de citação. Quando tudo indica que aqui estar familiarizado significa compartilhar certa leitura da história e da tradição. Como observou Marcos Ciscar a respeito da acusação de ilegitimidade a certas correntes críticas dentro do ambiente intelectual brasileiro, a prova de familiaridade ou legitimidade é já compartilhar os pressupostos e a perspectiva criticada. Naqueles tempos ainda com cheiro de escravidão, havia um costume. As famílias negras pobres com muitos filhos, sem recursos para sustentá-los, ofereciam às famílias abastadas, brancas, para serem criados e para trabalhar com seus filhos. Assim era a vida. Foi assim na minha casa. Veio morar conosco uma meninota de uns 10 anos, a Astolfina, apelidada de Tofa. Acontece que, ao contar sobre ela, eu usei certa vez uma palavra que fazia parte daquele mundo, criolinha. Era assim que se falava, porque essa era a palavra que fazia parte daquele mundo. Imaginem que, obediente à linguagem politicamente correta, eu hoje tivesse escrito no meu livro, uma jovem de ascendência afro. Como uma espécie de represália, então, Rubem Alves vai declarar, em tom de piada, o apagamento da personagem de futuros textos. Palavras dele de novo. Estou, assim, tomando minhas providências, para que não coloquem meu livro no índex ou apagar a palavra criolinha do texto. E sempre que precisar me referir a Tofa, direi que ela era uma governanta suíça e ruiva, uniformizada de branco e touca. Assim, meu livro, purificado do racismo, poderá frequentar as escolas. É como se o autor dissesse, se não for segundo as minhas regras, não há jogo, fazendo da personagem uma vítima sacrificial para o bem do humor, da leveza e do prazer. Também chama a atenção que muitos textos nessa polêmica se referiam à ameaça ao prazer. Outro, além desse do Rubem Alves, é o do André Migli, na revista Bravo, que termina da seguinte forma: as alusões racistas à tia Anastácia não tiram o prazer da leitura. A violência das reações pode ter relação com a reivindicação de um direito ao afeto, ou a construção retrospectiva de um afeto e a certa experiência familiar que passa a ser associada à iniciação à leitura. É a reivindicação do direito a determinada forma de reconstruir e narrar essa experiência, ou seja, as histórias da Pavão de Leila Perrone e Moisés, da Tofa de Rubem Alves e de tia Anastácia. Em algumas manifestações, parecia ser em defesa do direito à manutenção dessas figuras femininas, apresentadas como familiares e maternais, e a preservação de sua imagem sem que fossem explicitadas suas ambivalências, que as vozes se insurgiam, como se a própria existência da identidade cultural nacional dependesse dessa possibilidade. Por isso são importantes declarações como a de Ziraldo, também em meio ao debate, comentada depois pela escritora Ana Maria Gonçalves. Disse Ziraldo: racismo não tem ódio, racismo sem ódio não é racismo. A ideia é acabar com essa brincadeira de achar que a gente é racista. No entanto, pensando na relação entre racismo e afeto, a ambivalência da figura de tia Anastácia é não exatamente uma exceção com um desvio, mas a condensação da própria estrutura afetiva do escravismo brasileiro. Voltamos com isso a uma genealogia já consolidada, que remonta aos séculos XVIII e XIX, e a crença no caráter brando da escravidão brasileira. Com sarcasmo, Joaquim Nabuco apontaria em seu abolicionismo que, eu cito Nabuco, em qualquer número de um grande jornal brasileiro encontram-se declarações repetidas de que a escravidão entre nós é um estado muito brando e suave para o escravo. De fato, melhor para este do que para o senhor, tão feliz pela descrição que se chega a supor que os escravos, se fossem consultados, prefeririam o cativeiro à liberdade. O próprio Nabuco produziria, mais tarde, em sua autobiografia, algumas das passagens mais ambivalentes sobre o suposto caráter ameno que as relações
entre senhores e escravos podiam assumir no Brasil. Palavras dele. A escravidão espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Texto musicado recentemente. E continua. Quanto a mim, absorvia, sem que fique claro se ele se refere aqui à suavidade ou à escravidão, ou se as duas, quanto a mim, absorvia no leite preto que me amamentou. Ela envolveu-me como uma carícia muda toda a minha infância. Ao narrar o fim dessa infância, Nabucco escreveria aqui. Ele deixava assim, meu paraíso perdido, mas pertencendo-lhe para sempre. Foi ali que eu cavei com as minhas pequenas mãos ignorantes esse poço da infância, inconsolável na sua pequenez, que refresca o deserto da vida e faz dele, para sempre, em certas horas, um oásis sedutor. O traço todo da vida é, para muitos, um desenho da criança esquecido pelo homem, mas ao qual ele terá sempre de se cingir sem o saber. Pela minha parte, acredito não ter nunca transposto o limite das minhas 4 ou 5 primeiras impressões. Os primeiros 8 anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha formação instintiva ou moral definitiva. Para concluir, então, da seguinte forma. Eu combati a escravidão com todas as minhas forças, repelia com toda a minha consciência. E, no entanto, hoje que ela está extinta, experimento uma singular nostalgia, a saudade do escravo. É curioso ainda constatar que a concepção de literatura de Lobato não era a que foi retomada em meio à polêmica em sua defesa. A escrita é, escreveu Lobato a Godofredo Rangel, um processo indireto de fazer eugenia. Está se referindo aí ao romance O Presidente Negro, considerado por Lobato, as palavras dele, um grito de guerra pró-eugenia, e uma tentativa de vulgarizar essas ideias, as ideias eugenistas. A eugenia, aliás, defendida por Lobato durante décadas, não é outra coisa senão uma preocupação com a herança, a busca de um princípio que consiga controlar a transmissão e a reprodução. Mais comum entre os defensores recentes de Lobato é a reivindicação de uma espécie de imunidade para a literatura diante da ética, com a recusa da possibilidade de avaliações consideradas morais ou éticas da literatura, bem como de sua redução a instrumento pedagógico, blindando assim a literatura a qualquer indagação, como acontece no regime discursivo da piada, que sempre tem disponível o álibi, mas era apenas uma piada. Em alguém como Emmanuel Levinas que encontraríamos condenações das mais impiedosas a essa exigência para a literatura, do direito à ausência de resposta às demandas do outro. Para Levinas, ao se recusar a reconhecer qualquer mestre e isentar o artista de qualquer dever, a arte manifestaria o desejo de se tornar imune a toda acusação, nada podendo lhe ser imputado ou atribuído. Mas mesmo em Derrida, em cuja obra encontramos versões bem mais favoráveis da literatura, a ausência de resposta que caracterizaria a literatura é vista, ao mesmo tempo, como força e debilidade, potência e risco, sendo impossível definir de antemão qual dos dois será. Escreveu Derrida, este dever da irresponsabilidade de se recusar a responder pelo próprio pensamento ou pela escrita diante dos poderes constituídos é talvez a forma suprema de responsabilidade. Mas não é só ao poder que se recusa uma resposta, mas também a qualquer um. E é por isso que uma instituição anti-institucional, como Derrida define literatura a certo momento, pode ser, segundo ele, tanto subversiva quanto conservadora. E mais, seu conservadorismo pode vir tanto de sua institucionalidade como de sua natureza anti-institucional, anarquista, nihilista, diz Derrida. No caso da contenda em torno de Monteiro Lobato, a dificuldade adicional é que a afirmação do caráter anti-institucional da literatura ocorreu desde o interior da instituição, como se a reivindicação fosse, ao mesmo tempo, de modo indissociável, de liberdade e segurança. A
Assim, a recusa à instrumentalização da literatura e sua utilização como ferramenta pedagógica coincidiu com a defesa da presença da literatura, e em particular da obra de Monteiro Lobato, na sala de aula, que era o que, em último caso, estava em jogo, mais do que a possibilidade de sua circulação. Seria preciso reconhecer, então, que é uma contradição performativa afirmar, desde a instituição pedagógica, ser contra a instrumentalização da literatura, como é contraditório a Abralik, ao mesmo tempo exigir que a literatura seja preservada de avaliações morais e ressaltar, cito, sua força humanizadora, uma das formas relevantes para o combate à ignorância e superação dos preconceitos. Fim de citação. O que, de resto, não é incomum, com muitos argumentos contra o moralismo e a valoração da literatura, desembocando justamente num argumento moral a respeito do valor da literatura. Além disso, a presença dos livros nos programas governamentais significa, evidentemente, a compra de exemplares pelo Estado. A reivindicação de liberdade diante de possíveis restrições impostas pela escola ou pelo Estado parece imaginar para o espaço escolar a lógica do mercado, onde o direito à circulação livre de mercadorias seria inalienável, de forma que, em certos casos, o problema parece ter sido a restrição imposta à indústria editorial ao livre acesso à escola. Há ainda mais uma complicação. Não é nada evidente que o conceito de literatura de que se valeram os argumentos em defesa de Lobato, exigindo autonomia e liberdade para a literatura como aquilo que lhe seria mais próprio, esteja próximo do modo de funcionamento da literatura infantil. Como aponta Roberto Ferro, são frequentes na literatura infantil índices que constituem rasgos emblemáticos de uma verdade geral, que ele, o leitor modelo, deve aplicar em sua vida, numa espécie de programa de demonstração persuasiva do mundo. A obra de Monteiro Lobato está cheia dessas marcas. E se o que caracteriza a literatura infantil é a ativa participação de mediadores entre os receptores potenciais e os textos, estou ainda seguindo Roberto Ferro, a situação comunicativa entre escritor, relator e leitor-receptor aparece configurada a partir de uma simetria de conhecimento do mundo, o que supõe a disseminação de marcas que reforcem a atitude de mostrar ensinando. Dessa simetria, são ainda palavras de Roberto Ferro, constitutiva da situação comunicativa, deriva a posição dos receptores, ouvintes ou leitores, enquanto partícipes de um jogo que é regrado, em grande medida, sem a sua participação. As ilustrações tão comuns dos livros de Lobato são mais um desses mediadores que apresentam uma hipótese de leitura aos receptores. Nelas, no entanto, são visíveis e expressivas as mudanças ao longo do século XX, nas ilustrações, com o aspecto bestializante das ilustrações das primeiras edições sendo gradualmente amenizado, em sinal de que mudara a percepção do que era aceitável visualmente. Diante dessa evidência de uma mudança na proposta de recepção pelos próprios mediadores, por que reafirmar a autossuficiência da obra e exigir que sua leitura permaneça intocada? Nos livros, afinal, permanecem as referências a urubus e macacos para descrever Tia Anastácia, além da referência constante a seu corpo e a sua cor, as palavras negra ou preta funcionando quase como pronome. Só nas caçadas de Pedrinho são dezenas de ocasiões. A negra aproximou-se, Tia Anastácia, que tem carne preta, a pobre negra era mais desajeitada do que Rabicó, resmungou a preta pendurando o beiço, a pobre negra, e você, pretura? Essa é uma pergunta de Emília. A negra, que nada sabia de rinocerontes, a negra teve um faniquito, respondeu a negra, e assim por diante. Para terminar, então, talvez seja possível aproximar a aversão à discussão sobre a possível ressignificação da obra de Lobato nesses debates recentes, ou seja, as tentativas de evitar o debate, ao desejo de manter ou recuperar a segurança do ato de comunicação da cena de leitura da infância, ou seja,
a segurança, que garantiria a priori o valor, a autoridade e a justiça do ato de fala e locutório e da literatura. É isso.